Amém? Quem é fiel do povo, quem fez mesmo a vontade do Senhor, quem está no centro da vontade do Senhor, Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? Nós estamos indo nós temos ido na igreja de Biúna, né? Uma semana nós estamos aqui, outra semana nós estamos lá. E nós temos visto também um poder de Deus naquele lugar, sabe? Sobre as vidas. E eu vou dizer, nós temos sentido muito privilegiados. E hoje eu estava no Parque do Riso, porque a Bárbara Brito, né, do filho pródigo, me chamou para levar uma palavra para as mulheres. E aí eu falei, Senhor, Deus quer nos usar, amém? Mas se eu sou filho, eu quero te usar muito mais. Eu tenho muito mais que a sua vida. Você vai me ensinar. E eu creio que isso eu tenho muito mais que a sua vida. E o título da pregação é assim, Deus parte daquilo que temos. Deus parte daquilo que temos. Resumindo, vou falar uma linguagem. Quando Deus nos prova, Ele mesmo vem com a provisão. Deus às vezes prova a sua fé. Ele prova as suas intenções do seu coração. E quando vem uma luta, se você está passando por uma luta, por uma luta espiritual, você pode ter certeza que vai vir a provisão de Deus. Deus não vai te dar algo que você não possa suportar. Ele vai te dar algo, né? Então, olha, Deus parte e faz algo daquilo que nós temos já. E vocês vão entender. E prova, o que é prova, né? São desafios. Nós estamos nesses tempos, está de novo assim, quero te ver. Brincadeira, galera. Ai, Kelvin, você é tão amado, Senhor. Deus prova quando você olha e fala, não tem mais jeito, não tem mais solução, sabe? O impossível. Parece que vai dar tudo errado. Deus está te provando. Mas só que Ele prova, mas Ele vem com a provisão. Nem sempre Ele mesmo vai vir com a provisão. Ele vai abrir uma porta, né? O carro deles quebrado. Mas Deus vem com a provisão. Deus não vem com a provisão. E a Nath estava conversando comigo no trabalho dela, você tinha limite no limite que eu não estava aguentando mais. Só que de repente veio a provisão do Senhor. Deus usou uma pessoa para falar para ela assim, olha, você trabalha tipo assim, como ninguém aqui nessa empresa, gente, uau. O inimigo, né, falando que é melhor ela ir embora, que ela está sendo perseguida ali, que as pessoas às vezes fazem pouco caso. Mas, de repente, veio o quê? Uma provisão. Então, eu queria que vocês abrissem Êxodo 4. Gênesis, depois é o próximo livro, hein? Estão muito afiados, hein? Gente, nós estamos terminando de ler a Bíblia. Isso, gente, é tremendo. Gente, crente que está há 30 anos, 40 anos na igreja e não leu a Bíblia. Estamos terminando o dia. O que Moisés tinha nas suas mãos? Quem sabe dizer? Dedo? Gente, o pessoal lá na Ibiú não está acostumado com você. Eu vou assim, aqui todo mundo já conhece, mas lá. Êxodo 4:2. Alguém poderia ler para mim? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. O que ele tinha na mão, gente? Uma vara. Ou um cajado, né? Ou tem umas que falam que é um bordão, né?
vara, bordão e cajado. E o que ele tinha nas mãos? Um cajado, uma vara. E Deus usou essa vara, né? Não que a vara tinha poder, amém? Né? Que era uma varinha mágica ou um cajado mágico, não. Deus usou aquilo que ele tinha nas mãos. O que ele tinha nas mãos? Sandra? Uma vara. E Deus usou essa vara para manifestar o poder de Deus na vida dele. Amém. Glória a Deus. Então Deus sempre vai a partir do que você tem nas suas mãos. Você tem na sua vida. Fé, obediência, oração, uma vida dedicada, uma vida de perseverança. Deus sempre vai usar o que você tem, o que você já tem na sua vida. Amém. Né? E Deus usou esse instrumento para realizar o quê? Grandes coisas. Lembra do Mar Vermelho? O que ele fez? Ele fez assim, ó. A vara tinha poder? Não. Porque ele tinha aquilo na mão dele. Era um instrumento de trabalho, né? Ele era facilitador de ovelhas, né? Ele guiava as ovelhas. Deus sempre vai usar aquilo que você já tem. Coloque isso na sua cabeça. Pode ser assim algo que você tem simples. E, de repente, seu bom dia, seu testemunho, Deus vai usar o que você está tendo. Depois eu gostaria que vocês abrissem Lucas 5, 1 e 2. O que Pedro e os seus companheiros tinham nas mãos? Oi? Rede. Yes. Pedro e os companheiros tinham uma rede de pesca. O que estava nas mãos dele. Olha que interessante. Alguém poderia dar o aqui daquilo? Estava Jesus na beira do lago, em Genezaré, grandes multidões que apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados ali por pescadores, que estavam o quê? Lavando as redes. Eu vou só contextualizar aqui um pouquinho. Pedro e os companheiros deles, eles haviam a noite toda, eles foram pescar e ficaram a noite toda, gente. A noite toda tentando pegar peixe. A noite inteira jogando na rede do lado, jogando na rede do outro, e vai, porque aquilo ali era o sustento, aquilo ali era que dava dinheiro para eles. E eles não conseguiram pegar nada. E como que eles estavam se sentindo? Às vezes nós se esforçamos tanto, né, para fazer um melhor, e você faz isso, faz aquilo, e às vezes você não vê resultados. Né? Às vezes com os filhos, com o esposo, no seu trabalho, né? Às vezes você se dedica tanto, e às vezes você não vê resultado. E isso, cara, nos traz no seu trabalho, no trabalho da gente vai lá, faz o melhor dele, e às vezes ele não está vendo o resultado. Eu vou falar por aqui, né? Às vezes a gente se dedica tanto e faz conta de mulheres e vai, e às vezes não vê resultado. O que você fica? Frustrados, eles estavam frustrados, cansados, desanimados, exaustos, porque eles tinham tentado, eles estavam lavando a rede ali já. Só que o que me chama a atenção, Vinícius, sabe o quê? Que Deus viu aqueles 2 barcos e viu eles
E se eles não lavassem a rede, Sandra, eles tinham que lavar, porque senão o sal apodrece a rede. Então eles estavam lavando. Tipo assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, vou guardar essas redes. O que Jesus falou para eles? Vamos ver? Entrou num barco e pediu a Simão, seu dono, me afaste um pouco da praia. Então sentou no barco e ensinou a multidões. Olha o amor de Deus, olha o amor de Deus aqui, gente. Aquelas multidões, ali estava cura, libertação, salvação, estava acontecendo algo extraordinário. A multidão acreditando em Jesus. Ele pegou o barco dele e se deu com um púlpito ali para pregar a palavra. E nesse meio tempo, o que eles estavam ouvindo? A palavra de Deus. Simão e os companheiros. Então, a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, a sua fé vai escorrendo pelo ralo mesmo. Então, eles estavam ouvindo a palavra do Senhor ali. E aí, o mais lindo que Jesus fez aqui. Veja comigo. Quando terminou de falar, no 6, quando terminou de falar, disse assim: agora vá para vai aonde é mais fundo e lança as redes para pescar. Gente, olha aqui. Não estou jogando direto para ninguém, tá? Ele obedeceu. Então, olha o que ele falou. Olha que Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar a rede novamente. Amém, glória a Deus. Então, eles lançaram. O que eles tinham nas mãos? A rede. E o que eles tinham o quê? Fé e obediência. Na caminhada, se eu não tiver fé e não obedecer, eu não vou conseguir cumprir o propósito de Deus. As coisas não acontecem na nossa vida. Você precisa ter fé e obediência. As duas coisas andam juntas. Ele podia falar: não vou, imagina. O senhor está de brincadeira comigo. Eu sei. E eles eram profissionais. Eles sabiam o horário, eles sabiam as iscas, eles sabiam as técnicas. Eles não eram amadores. Eles sabiam que aquele dia não ia dar mais peixe, gente. Era impossível. Porque ele já passou a noite toda tentando pescar peixe. Aí Jesus falava: vai lá um pouquinho mais profundo. Ele falou assim: eu conheço, mas o senhor não é pescador. Eu sou pescador. Não. Eles fizeram o Senhor: olha, foi duro, foi difícil, mas o senhor está mandando a gente fazer. E o que aconteceu? Eles pegaram tanto peixe, mas tantos peixes, que romperam as redes e eles tiveram que chamar mais barcos para ajudá-los. Então, amados, quando nós obedecemos, igualzinho o batismo, o batismo, gente, é obediência, é fé e obediência. Lá em Biúna, a irmãzinha falou assim: mas pastor, eu acho que não estou preparada. Eu ainda tenho muitas. Falei: amada, ninguém está preparado, amada. Se você pensasse se preparar para se batizar, você precisa obedecer. Ouve a voz do Senhor e obedeça, porque as bênçãos vão te alcançar. E o que aconteceu? Eles obedeceram. E as bênçãos alcançaram a vida deles.
para você fazer as coisas, para você crescer. Você precisa depender de Deus, porque nós não conseguimos. Amém? Agora, Mateus 14. 14, 17. O que o menino tinha na lingerie? Quem sabe? Hã? Quantos pães? Quantos peixes? Vamos lá, Arthur. Pede ajuda aí. Pergunta aí. Gente, o que o menino tinha ali nas mãos? Uma lancheirinha que tinha só 5 pães e 2 peixes. Olha o que Deus usa. Ele usa o que você já tem. Às vezes eu conheci, eram as pessoas mais improváveis para ir lá para a Argentina. Vai um monte de gente pregar lá, gente. Muitas pessoas vão pregar lá. Aí o senhor já tinha dado umas indiretas para a gente ajudar lá. A gente, tipo assim, sabe, fingiu que a gente fez aquela cara de paisagem, sabe? Ah, não, você não quer falar, não. Não, tem que ficar no saco. Não. A gente ficou, acho que assim, mais ou menos, né, Valdeci? Um ano, não sei. E aí nós fomos pregar lá, menina, Deus pegou a gente de um jeito. Nós fomos pregar para a igreja que pregou. E nós, a palavra foi para mim do Valdeci. Aí o Valdeci ia, eu falei, Valdeci, a mesma coisa que Deus falou para ele foi para mim, que era para eu te ajudar lá. E disse, como? Aí eu disse, vamos fazer assim, a gente vai na semana lá, e sério, vamos. E assim, o Senhor tem me usado muito lá. Casamento, a pessoa se separando, sabe? Relacionamento. Você não tem noção. Nós saímos lá de mais de 9 horas lá. Chegamos em casa, acho que era 9h30, 15 para as 10 da noite. Então, assim, o que o Senhor usa? O que você tem? Às vezes é o quê? Você não tem tempo, mas você tem um coração que ama as pessoas, que ama as vidas, né? Então, Ele vai usar. Alguém poderia ler para mim 14 e 17? Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Gente, ali havia uma multidão, né? Mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, só homens. E os discípulos, olha, Jesus manda esse pessoal embora logo, já está escurecendo. Você acha que Jesus vai mandar embora? Não, gente. Jesus podia falar assim, ó, peixes caem do céu, pães caem do céu. Não, ele não vai agir dessa maneira. Ele vai agir o que você já tem nas suas mãos. Às vezes é talento, é o seu dom. Amém? Porque você fala, mas o que eu tenho nas minhas mãos hoje? Entende o teu coração que Deus quer? E aí, o que ele fez? Não vou mandar, né? Não tinha supermercado lá, não tinha nada ali próximo, uma padaria, não. Eles estavam num deserto, eles estavam num lugar muito longe. Né? As pessoas andaram dias e mais dias para chegar até lá onde Jesus estava. E aí Jesus pegou e falou assim, então me dá o que vocês têm. O que ele fez? Ele multiplicou. Isso que Deus quer fazer na minha vida. E o mais lindo, sabe o que Deus falou para mim, Vinícius? Aquele menininho, pensa como aquele menino ficou. Imagina, que é você dar o que você tem e Deus multiplicar. Gente, deve ser uma sensação. Ele tinha só 5 pães e 2 peixinhos
para Jesus, ele multiplicou e saciou a fome de muitas pessoas. Então, sempre Deus vai te dar a oportunidade para o nome dele ser glorificado na sua vida. Amém? E hoje eu fui lá com a Bárbara, né? Elas fazem um trabalho com as mulheres, e ela pediu para mim levar uma palavra. E eu levei essa palavra de Pedro. E depois uma senhora falou assim: "Nossa, essa palavra foi para mim, foi para mim também." Foi para mim também. Eu falei: "Nossa, como eu precisava ouvir isso? Deus, né, é um Deus do impossível, Ele faz grandes coisas. Como eu precisava?" Eu estava com a minha fé tão. Mas é assim mesmo. Então Deus me colocou ali com um propósito. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado, né, através da minha vida. Eu creio que vai ser glorificado. Porque elas fazem um trabalho tão lindo, mas sem propósito. E eu creio que Deus tem um propósito para alcançar vidas, alcançar mulheres, em nome de Jesus. Então, eu fico pensando, então, que testemunho esse menino tem. Olha, minha mãe preparou uma lancheirinha e eu dei para Jesus e Jesus multiplicou. Gente, é isso que Deus quer fazer, né? Ele quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, o milagre do Senhor é a partir do que eu tenho. Então, assim, Deus não vai fazer mágica, sabe? Não, Ele vai usar a sua vida com propósito para você ser glorificado. Ou para você falar de Jesus para uma pessoa, para você orar para uma pessoa, para você ser uma bênção na sua casa, uma mulher sábia, uma mãe abençoada, ungida. Deus vai usar a sua vida para mudar destinos, situações na nossa casa. Amém? E outra coisa que me surpreende, porque o amor de Deus pelas pessoas, né? Eu falei com o Valdeci, Deus compadeceu daquela multidão. Então sempre Ele vai compadecer pelas vidas. Amém? Sempre Ele vai compadecer. O amor de Deus, a bondade é tremenda. Amém. Deus também a vontade soberana. Agora, segundo Reis, é a última passagem. Segundo Reis, nós estamos lendo Crônicas, né? Então, um pouquinho. Deixa eu ver se é segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 4, verso 2. O que aquela viúva tinha? Ela tinha só aquilo. Alguém lembra? Vasilha de azeite. Gente, essa viúva, ela fala aqui, vamos só ler. 4, verso 2. Vamos ler um também. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo do profeta foi pedir o quê? Ajuda. Essa mulher foi pedir o quê? Ajuda. Não esquece disso. O meu marido, que ele servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Ele era um homem de Deus. Agora vem os credores, né? Os agiotas, ameaçaram de levar os meus filhos como escravo. O que ele falou no profeta? Como posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em sua casa. Diga-me o que você tem em sua casa. Amém, Deus. Olha o que ela falou. Não tenho nada. Não tenho nada. Exceto uma vasilha de azeite. Então essa mulher não tinha nada, exceto uma botija de azeite. Só isso que ela não tinha pão, ela tinha só um azeite. O profeta sabia que ela tinha.
tome emprestado muitas vasilhas aos seus amigos, vizinhos, quantas conseguir. Depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta e derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe quando estiver cheio. Depois a viúva, a viúva seguiu as instruções de Eliseu, e seus filhos traziam vasilhas, enchiam logo, todas ficaram cheias até transbordar. Traga mais vasilhas, disse ela aos filhos. Acabaram as vasilhas, e ele respondeu. Aí o azeite parou de escorrer. 7. Quando ela contou ao homem de Deus que havia acontecido, disse: agora venda o azeite, paga a sua dívida, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Gente, olha a provisão de Deus, do que ela tinha. Esse profeta podia fazer assim. Eu falei, Pix, a gente fica esperando. Você quer um milagre? Poxa, eu acho que eu pedi emprestado, eu preciso fazer isso. Às vezes falo, meu Deus, eu não tenho quem pedir, não tenho mais o que fazer. Você estava sem trabalho, né? E a gente indo lá para Eliana não é fácil, não sai barato. E o senhor falou, se vocês precisarem de ajuda, eu vou dizer, não, por enquanto não. Se precisar, e de repente Deus começou a abrir portas para ele. Começou a abrir trabalhos. Gente, é algo sobrenatural. Então essa viúva, ela viu a provisão de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus transformou, né? Uma coisa que me chamou a atenção, ela foi procurar ajuda. Nós temos que procurar ajuda, gente. Tem hora que nós passamos por um processo que nós precisamos de ajuda. Preciso de oração, preciso de ajuda, preciso de um conselho, preciso de uma orientação. Nós temos que pedir. Ela procurou o profeta, ela procurou o homem de Deus para pedir ajuda. Ela não vai pedir ajuda para qualquer pessoa. Amém, Senhor. Ela foi lá e pediu ajuda para o profeta. E eu creio, imagina essa mulher, uau, tudo que ela tinha, só aquele azeite. E Deus prosperou e veio a provisão. Eu queria passar essa palavra para você assim, olha, creia somente. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te decepcionar. Você precisa perseverar. Você precisa estar firme na presença do Senhor. E quando precisar de ajuda, fala, eu preciso de ajuda. Amém? Porque você vai ver a provisão de Deus. E Deus falou para mim, a fé produz obediência. Quando você crê, você vai obedecer. Quando você obedece, você crê. Não tem como as duas coisas andam juntas. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. E ele não teve que pagar a dívida dela. Ele podia pagar. Então, eu vou pegar as economias e vou pagar a dívida dessa mulher. Gente, ele não pagou a dívida. O milagre que Deus fez que pagou a dívida dessa mulher não foi Eliseu. Eliseu foi só um instrumento. Então, assim, Deus quer fazer coisas grandes. E aí o Senhor falou para mim assim, que Jesus, Ele pagou as nossas dívidas. É verdade. Foi pago um preço tão alto. Ele entregou o seu único filho para morrer naquela coisa em nosso lugar. Amém. Quando você entende isso, você tem facilidade de obedecer, de crer. Porque Ele já fez algo impossível para as nossas vidas. Gente, nós, brasileiros, temos acesso à Bíblia, acesso de ler, acesso de orar, acesso de fazer culto nas ruas, de bater em porta em porta. Vai em outros países aí para você ver, você morre. Nós tínhamos uma irmãzinha aqui, que ela foi para Líbano. Ela falou assim que uma vez o pai dela viu ela pegando a Bíblia, teve que esconder, rasgar a Bíblia e engolir, porque ele não podia ver, porque senão ele mesmo ia denunciar e ela ia ser morta. Lá ela não estava aguentando mais, ela disse, eu não posso ler, não posso orar. Então ela falou que tinha que, à noite, bem quietinha, orar. Então o que
coisa que eu queria falar para você. Que o milagre do Senhor venha a partir do que nós temos. Às vezes você não tem quase nada na sua dispensa, né? Eu já passei o processo de pedir cesta básica para a igreja. Nós vivemos cada um. A gente não tinha o que comer. Pedindo cesta básica para a igreja. Pedindo cesta básica para a igreja. Período, vou dizer que estou desempregado, a gente não faltava alimento, o Senhor veio com a provisão. A igreja nos ajudou. Lembro que quando a minha mãe faleceu, nós não tínhamos dinheiro para comprar caixão dela. Não tínhamos. E a igreja nos ajudou. Veio a provisão. 1 Pedro, capítulo 1. Essa palavra pode entrar no teu coração. Não fica esperando algo extraordinário. Para ver o que o Senhor quer que eu tenha. No meu coração. Aqui no meu coração. É a minha vida. É o meu tempo. Aqui. O que o Senhor quer? Desculpa, eu tô falando, mas a Luna é um casal se separando, sabe? Eu tava assim conversando com o marido, conversando com a esposa. E cheguei, sabe assim, sabe o diabo? Uma família tão linda, sabe? Um casal tão bonito. Eu falei assim, Senhor, mas a gente não tem o que fazer. A gente conversei com ela, você conversou com ele, eles querem separar. Então nós estamos orando para Deus, sabe? Não deixa de separar, não, Senhor. Aí o filho me chama Arthur também. Eu falei, não deixa o Arthurzinho, né? Sofrer, pegar muito com o pai. Eu falei assim, não deixa, não, pai. Aí nós estamos orando, se você se lembrar, o nome dele, o nome dela é Sara e Fábio. E o menino me chama Arthur. Verso 6. Portanto, se alegre-se com isso ainda, que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Que é o quê? Muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Então, nas provações, a sua fé tem que prevalecer, gente. Se você se tornar frouxo, você vai desistir e o propósito não vai ser cumprido na sua vida. Aí fala assim, como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que simples ouro. Isso resulta em louvor e glória e honra. No dia em que Jesus Cristo foi revelado. Então o que você está passando é para o nome do Senhor ser glorificado. É para o nome do Senhor ser exaltado na sua vida. Não é para você ser envergonhado. Você não vai ser envergonhado. Você não vai, em nome de Jesus. E depois, no verso 18. Pois vocês sabem que o resgate para a salvação do estilo de vida vazia que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata, que perdem o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Então foi pago um preço muito alto. Eliseu não teve que pagar a dívida daquela mulher, mas Jesus teve que pagar a dívida. Hoje era para nós estarmos distantes de Jesus, longe da presença do Senhor, mas através de Jesus Cristo nós temos o que? A provisão. Você pode ficar de pé, por favor?
é uma provisão inesgotável. Senhor, vem com a tua revelação em cada coração. O Senhor quer fazer um milagre através do que nós temos. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio de gratidão, Senhor. Um coração temente a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes falta sabedoria em nossas vidas porque nós não temos temor. Temor não é medo, temor é reverência ao Senhor. Ora, baixei e cantará mais. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita, Pai, a obedecer, a crer em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu queria que você falasse, Senhor, eu entrego a minha vida, a minha família. Fala para o Senhor, eu entrego os meus bens, eu entrego tudo. Em nome de Jesus, pega tudo nas mãos dele. Às vezes nós ficamos ansiosos de comer, o que vestir, o que fazer. Em nome de Jesus, eu profetizo aqui na igreja do Ressaca, homens e mulheres que creem, homens e mulheres que obedecem a palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor para mudar o destino da sua vida. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada. Nós eu escolhi 2 autores, Deus tem falado muito no meu coração. Depois pode ser bem finalizado. Depois, se você quiser uma oração, obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor. Creia somente em nome de Jesus. Porque o milagre está muito próximo. A provisão do Senhor está muito